Nem sempre precisamos pedir. Às vezes, tudo o que nossa alma precisa é reconhecer quem Deus é, simplesmente porque Ele é digno. A oração de adoração não foca no que queremos, mas em quem adoramos. É quando o nosso espírito se prostra em reverência e amor profundo, não por causa do que Deus pode fazer, mas por causa de quem Ele é. Adorar é dizer, Tu és santo, mesmo quando as circunstâncias são incertas. É dizer, Tu és fiel, mesmo quando ainda não vimos o milagre. É elevar o nome do Senhor acima das dores, dúvidas e desejos. Adoração é a oração que mais toca o céu, porque não exige, não negocia, apenas exalta. O próprio Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6, 9. Isso é adoração. Pense em um dia em que tudo deu errado. Trânsito, atrasos, más notícias. Numa situação assim, a maioria tende a reclamar ou pedir alívio. Mas quem tem o coração treinado para adorar, ora diferente. Mesmo assim, Tu és bom, Senhor. E algo sobrenatural acontece. A presença de Deus invade o ambiente, trazendo paz, força e consolo. A adoração nos transporta da terra para o trono. Adorar é também enxergar Deus nas pequenas coisas. No nascer do sol, no sorriso de uma criança, no alimento que chegou à mesa. Tudo isso pode ser motivo de uma oração de adoração. Senhor, como Tu és grandioso em cada detalhe. Essa forma de orar transforma o coração, porque tira o foco de nós mesmos e nos reposiciona no centro da vontade dEle. Mesmo em meio às lutas, você pode orar como Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103, 1. Isso é adoração pura. É dizer, eu te amo, Deus, mesmo quando tudo está em silêncio. É confiar no caráter dele antes de ver qualquer mudança. E quando essa oração sobe, algo dentro de nós se alinha com o céu. A oração de adoração é quando o coração se rende diante de Deus sem pedir nada, apenas reconhecendo quem Ele é. Não é uma troca, não é uma busca por bênçãos, é uma entrega. Adorar é declarar, Tu és santo, mesmo sem entender o que está acontecendo ao redor. É reconhecer que Deus é digno, mesmo quando tudo parece desabar. Essa é a oração mais pura, a que nasce do amor e não da necessidade. A adoração tira os olhos das circunstâncias e os fixa na eternidade. Quando oramos em adoração, o foco não está no que falta, mas no que já temos, a presença de Deus. É nesse lugar secreto, onde o eu se cala, que o espírito encontra liberdade. A alma se aquieta e reconhece que Deus é Deus, acima de tudo e de todos. E essa atitude transforma ambientes, emoções e decisões. O salmista escreveu: Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Salmo 99, 5. Adorar é se prostrar em espírito, mesmo que o corpo esteja de pé. É dizer, Tu és grande, mesmo quando nos sentimos pequenos. É exaltar o Criador, não pelas dádivas, mas pela sua essência. Deus não precisa ser convencido. Ele apenas deseja ser reconhecido. Muitas vezes oramos esperando respostas, mas a adoração é a resposta. É a resposta da alma que entendeu que nada no mundo pode ser maior que Deus. É quando dizemos, eu te amo, sem nenhum porquê. Só te amo, só te reverencio, só te reconheço. Esse tipo de oração abre portas que pedidos jamais abririam. Adorar não depende de estar tudo bem. Pelo contrário, os momentos mais profundos de adoração nascem em meio à dor. É fácil louvar quando a bênção chegou, mas há um poder sobrenatural em adorar no ainda não. Quando adoramos sem ver, mostramos que confiamos. É fé em sua forma mais crua e sincera. Imagine alguém que perdeu tudo, mas ainda consegue dizer, Deus é bom. Isso é adoração. Isso é entrega.
Isso é maturidade espiritual. Não é fingir que está tudo certo, mas é confiar que Deus continua sendo Deus. A oração de adoração nesses momentos é como perfume precioso diante do trono. Ela sobe como incenso e toca o coração do Pai. Jó é um dos maiores exemplos de adoração em meio à dor. Ele perdeu filhos, riquezas, saúde, e ainda assim declarou: "O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Isso não é natural, é espiritual. Esse tipo de oração não nasce da carne, mas do espírito quebrantado. E quando ela sai da boca de alguém que está sofrendo, o céu se move. Muitos querem ver milagres para então adorar, mas a verdadeira adoração antecede o milagre. Ela é como a chuva antes da colheita. Prepara o terreno. Ela mostra ao céu que nossa fé não está nas bênçãos, mas no abençoador. E esse tipo de fé sempre será honrado. Adore no escuro, adore no silêncio, adore no vazio. Adore quando ninguém entende, quando tudo parece contraditório, porque essa adoração vale ouro diante de Deus. Ela mostra que a fé é real, viva, resistente. E nesse altar, Deus se revela com ainda mais glória. Muitas pessoas confundem adoração com gratidão, mas existe uma diferença sutil e profunda. A gratidão está ligada ao que Deus fez. A adoração, ao que Deus é. Você pode agradecer por uma porta aberta, mas adora mesmo se ela permanecer fechada. Agradece-se pela cura recebida, mas adora-se o Deus que cura, mesmo quando ela não vem. A adoração é a raiz, a gratidão é o fruto. Quem aprende a adorar vive em um nível mais profundo com Deus, porque não depende de circunstâncias para se conectar com o céu. Enquanto a gratidão pode ser circunstancial, a adoração é eterna. Ela parte de um reconhecimento. Senhor, Tu és soberano e eu te exalto por isso. É o Espírito se curvando diante de algo maior que ele mesmo. Imagine um pai que entra no quarto do filho e ouve: "Pai, eu te amo só porque és meu pai." Sem pedidos, sem exigências, só amor. É assim que Deus se sente quando oramos em adoração. Ele sabe que pode confiar em um coração que o honra antes de tudo. Esse tipo de intimidade é cultivada com reverência e sinceridade. A Bíblia está repleta de expressões de adoração que não mencionam pedidos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Salmo 145:3. O salmista não estava agradecendo por algo. Ele só reconhecia a grandeza divina. É isso que a adoração faz. Engrandece Deus aos nossos olhos. Ela muda nossa percepção e renova nossa fé. Você pode começar a praticar isso hoje. Antes de orar por algo, diga a Deus quem Ele é para você. Diga: Tu és meu refúgio, Tu és minha paz, Tu és meu Salvador. E você verá como essa postura muda a atmosfera. Porque onde há adoração, há presença. E onde há presença, há transformação. A oração de adoração não apenas toca o céu, ela também muda tudo ao nosso redor. Ambientes carregados de tristeza, confusão ou medo são invadidos pela paz de Deus. Quando um coração adora, até o invisível começa a ser restaurado, porque a adoração atrai a presença daquele que reina sobre tudo. E onde Deus habita, as trevas não permanecem. Você já entrou num lugar e sentiu algo diferente só por alguém estar louvando em silêncio? É porque a adoração emana do Espírito e carrega uma unção que se espalha. Ela não depende de instrumentos, volume ou público. A adoração verdadeira pode acontecer em silêncio, no meio da rua ou no quarto escuro. Ela flui de um espírito sensível e conectado ao Pai. A Bíblia diz: Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Salmo 22:3. Deus se assenta onde é adorado. Essa é uma verdade espiritual poderosa. Quando adoramos, estamos literalmente construindo um trono para Ele no nosso meio. E quando Ele se assenta, tudo muda. A ansiedade se cala, o medo perde força. A adoração abre caminho para milagres, revelações e descanso. É por isso que o inimigo odeia quando adoramos, porque sabe que a adoração desfaz cadeias invisíveis.
Ela não é só um ato bonito, é uma arma poderosa. Não há resistência espiritual que permaneça onde há adoração genuína. Ela expulsa o desânimo, quebra a opressão e fortalece o espírito. Adorar é mais do que um momento devocional, é uma postura de vida. É escolher todos os dias reconhecer que Deus está acima de tudo. É declarar sua grandeza até que o coração volte a crer. É colocar a alma no lugar certo, no centro da vontade divina. E viver assim muda tudo, por dentro e por fora. A verdadeira adoração envolve mais do que palavras. Ela envolve todo o nosso ser. Não é apenas o que falamos, mas como vivemos. É possível adorar com a boca e estar longe de Deus no coração. Por isso, a adoração precisa ser uma expressão integrada, corpo, alma e espírito. É um estilo de vida, não apenas um momento de oração. Nos Salmos, vemos expressões físicas da adoração: mãos erguidas, joelhos dobrados, rosto em terra. O corpo se torna instrumento de reverência e entrega. A postura importa, porque revela o que está acontecendo dentro de nós. Adorar de joelhos, por exemplo, é uma forma de declarar dependência total. E quando o externo reflete o interno, a adoração se torna completa. A mente também precisa participar da adoração. Pensar nas grandezas de Deus, meditar em sua santidade, recordar suas obras. Adorar é renovar a mente com a verdade sobre quem Deus é. Isso combate os pensamentos negativos e nos alinha com o céu. A mente focada em Deus sustenta a fé, mesmo quando tudo balança. O coração é o altar da adoração. É ali que nasce o louvor verdadeiro, mesmo sem melodia. Adorar com o coração é quando cada batida diz: Tu és o centro da minha vida. E mesmo quando as palavras faltam, o coração continua adorando em silêncio. Deus ouve até o que a boca não consegue expressar. Você pode começar a treinar isso hoje. Escolha um momento, um lugar e adore com tudo que você é. Levante as mãos, se ajoelhe ou apenas fique em silêncio com o coração rendido. Fale com Deus sobre quem Ele é e não sobre o que você precisa. E veja como isso muda o ambiente e fortalece sua fé. Jesus é o modelo perfeito de adoração ao Pai em todo o tempo. Mesmo sendo o Filho de Deus, Ele viveu em rendição constante à vontade do Pai. Antes de qualquer milagre, antes de ensinar, antes de tomar decisões, Ele orava. E muitas vezes, suas orações eram cheias de exaltação e reverência. Adorar para Jesus não era um momento, era a essência de sua caminhada. Em João 17, Jesus ora dizendo: Pai, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique. Note que ele não pedia bênçãos, mas que a vida dele exaltasse o nome do Pai. Isso é adoração em sua forma mais profunda. Viver para glorificar a Deus. E mesmo no Getsêmani, em meio à angústia, Jesus orou com rendição. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a oração do adorador. Adorar é aceitar que o plano de Deus é melhor, mesmo que doa. É confiar que a vontade dele, ainda que misteriosa, é perfeita. Jesus nos mostra que adorar também é obedecer. É reconhecer que o Pai sabe o que está fazendo e descansar nisso com fé e humildade. Quando imitamos Jesus em nossas orações, atraímos o favor e a presença de Deus. Não por merecimento, mas por alinhamento. A adoração nos torna parecidos com Cristo. Ela nos treina a amar o Pai acima de todas as coisas. E essa semelhança nos transforma por completo. Ore hoje como Jesus orou, com reverência, com entrega, com amor. Não apenas diga glória a Deus com os lábios, mas viva para glorificá-lo. Deixe que cada escolha, palavra e atitude exalte o nome do Senhor. Porque a maior adoração é a que sai do coração e se revela na vida. E assim você se torna um reflexo do próprio Cristo na terra. Adorar é como abrir uma porta para o coração de Deus. É nessa entrega que a intimidade se aprofunda e o relacionamento se fortalece. Enquanto muitos se aproximam apenas para pedir, os adoradores se aproximam para estar.
E quem deseja apenas estar, sem exigências, conquista o lugar secreto do Pai. Ali, há revelações que não se recebem em orações apressadas. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4:23. Jesus não falava de um ritual, mas de uma conexão viva e sincera. Adorar em espírito é orar com o coração, sem máscaras. Adorar em verdade é reconhecer quem Deus é, mesmo em meio ao caos. Essa combinação cria laços eternos com o céu. Deus não se impressiona com aparência, nem com palavras bem decoradas. O que o move é um coração quebrantado e adorador. Quando o buscamos por quem Ele é, algo especial acontece. Ele se revela. E quanto mais o conhecemos, mais desejamos estar perto dele. A adoração nos aproxima do caráter e do amor do Pai. É nesse lugar íntimo que encontramos respostas sem nem precisar perguntar. Deus sussurra paz, cura feridas, renova forças e derrama direção. Tudo isso acontece quando escolhemos adorar em vez de reclamar. Quando paramos tudo para simplesmente dizer: Tu és digno. Nessa hora, o céu toca a terra de forma poderosa. Você não precisa de um lugar perfeito para adorar. Pode ser no carro, lavando louça, deitado na cama ou caminhando. O que importa é a intenção do seu coração. Exaltar a Deus. Faça da sua rotina um altar de adoração, e você verá como a presença de Deus se manifestará no comum de cada dia. A adoração não deve ficar restrita a momentos devocionais ou cultos. Ela pode e deve se tornar um estilo de vida diário. Adorar é escolher ver Deus em tudo e exaltá-lo mesmo nas pequenas coisas. É viver com os olhos atentos à bondade dele, mesmo nos dias difíceis. É reconhecer a presença de Deus até nas tarefas mais simples do dia. Quando a adoração se torna parte da rotina, a alma encontra equilíbrio. As emoções não dominam, as dúvidas não sufocam e o medo perde espaço, porque há algo maior nos sustentando, a consciência de quem Deus é. E isso nos leva a responder com honra, reverência e amor. Tudo muda quando passamos a viver com o coração em adoração. Até o modo como lidamos com as pessoas muda. Ficamos mais pacientes, mais gentis, mais humildes, porque quem adora se parece mais com o Pai. A adoração molda nosso caráter à imagem de Cristo e faz com que o nosso testemunho fale mais alto que nossas palavras. Mesmo em dias apressados, reserve momentos para adorar, nem que seja em silêncio, respirando fundo e dizendo com a alma: Tu és bom. Coloque louvores enquanto trabalha, adore enquanto caminha, ore enquanto espera. Transforme cada espaço em um santuário e cada momento em um altar. Essa é a vida que agrada o coração do Pai. Não espere por um culto ou um milagre para adorar. Adore porque Deus continua sendo Deus, ontem, hoje e sempre. Quando isso se tornar natural, sua vida espiritual florescerá e você experimentará níveis mais profundos de paz, revelação e amor. Adore, todos os dias, em todo tempo, em todo lugar. Senhor, hoje eu me rendo não com pedidos, mas com louvor. Tu és digno, Tu és santo, Tu és Rei sobre tudo e todos. Mesmo que nada mude ao meu redor, meu coração te exalta. Não te adoro pelas tuas mãos, mas pelo teu coração, porque só de saber que Tu estás comigo, já tenho tudo. Recebe, Pai, a minha adoração simples, mas sincera. Que minha vida seja um altar onde o Teu nome é exaltado. Que minhas palavras, atitudes e pensamentos glorifiquem a Ti. Que eu aprenda a Te buscar mais pelo que és do que pelo que fazes. E que eu nunca perca a capacidade de reconhecer a Tua presença. Ensina-me a Te adorar nos dias bons e nos dias difíceis. Que o meu espírito nunca se cale diante da Tua majestade. Leva-me mais fundo na intimidade contigo, onde o louvor flui naturalmente. Faz de mim um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa lembrar quem Deus é.
mesmo nos dias difíceis. Escreva aqui nos comentários: Senhor, eu te adoro pelo que tu és. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais devocionais como este. Que sua vida exale adoração todos os dias. Deus te abençoe poderosamente.